Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje a gente vai analisar uma partida de um grande mestre, que é o Boškov, da Bulgária, Dejan Boškov, jogando Berkeley International de 2011 contra as brancas comandadas pelo Kira. E aí começou o jogo da seguinte maneira: as brancas jogam E4 e vamos analisar algumas opções aqui. Essa partida é um pouco lenta, mas tem algumas ideias bem legais. Contra E4, ele jogou E5, cavalo F3 foi respondido com cavalo C6, e agora bispo B5 a gente tem a abertura espanhola, é isso mesmo, a Ruy Lopes. Ele jogou A6 e ele jogou bispo A4, que é normalmente a opção, né, da maioria dos jogadores da abertura espanhola. E as pretas continuaram com o cavalo F6, o grande mestre, o Boškov, da Bulgária. E agora as brancas jogam D4. Essa linha com D4 na espanhola, ela é também bastante utilizada, mas a resposta do grande mestre foi interessante. Toma D4, roque, bispo E7, torre E1, B5 atacando o bispo, bispo B3, D6, bispo D5 ataca o cavalo, ele captura em D5, toma D5, cavalo E5, e agora se cavalo toma E5, peão toma D5, torre toma E5 e roque, né? Traz um desenvolvimento lento das peças brancas, porque a gente agora tem bispo em F6 e tem o bispo no fianqueto ali em B7. No caso, o que aconteceu foi que as brancas, ao invés de tomar em E5, elas tomaram em D4. Ele rocou do mesmo jeito. Ali a gente tinha a possibilidade, né, de entrada de um cavalo que pode ser um pouquinho chato. Se ele joga F4, tem bispo G4 atacando a dama, dama D2, cavalo C4 ataca a dama, dama F2, bispo H4 ataca a dama, G3, bispo F6, a gente tem um desenvolvimento bem mais rápido das peças pretas. Os dois bispos já estão ativos, enquanto parte das peças brancas ainda não fez nada. B3, torre em E8, ataca também, né, o cavalo e a torre ao mesmo tempo, e sobrecarrega o trabalho da dama ali. Pode ser uma variante bem interessante para ser utilizada e é uma jogada comum. Se ao seguir como foi a partida real mesmo, ele jogou A4 pensando em explorar essa coluna da torre. Bispo G4, dama D2, bispo D7 volta para defender esse ponto de ataque. Se A toma B5 direto, A toma B5, torre toma A8 e dama toma A8 atacando o peão central. Cavalo B3, bispo F6, a gente ainda tem uma posição muito agradável para as peças pretas tomarem esse peão, recuperarem com a manobra de cavalo indo para C4 e depois para B6 e o bispo indo para C8 e depois para B7. Beleza? E na partida real ele jogou cavalo C3. Dejan Boškov jogou B4 atacando o cavalo. Se cavalo de C é 2, dama B8, mesma ideia, né? Ele tem o desenvolvimento da dama tanto para B7 como para B6, pensando no ataque ao peão, na defesa ao peão e também no ataque a esse cavalo central, que pode ser intensificado. Ele jogou cavalo E4 e a resposta poderia ter sido F5. Se F5, cavalo G3 ou cavalo G5. Cavalo G5 é interessante porque dobra esse ataque, mas tem bispo toma G5, dama toma G5, dama toma G5 e bispo toma G5. F4, né, a gente começa a prender esse bispo e a desenvolver melhor os nossos peões nessa ala. E a gente tem, né, o avanço da torre também para F7. Torre E4, cavalo G6, G3, H6 ataca o bispo, bispo toma F4, cavalo toma F4, G toma F4, as brancas têm
uma posição interessante. Tem um avanço de cavalo chato ali e tem a possibilidade de dobra das torres. E se cavalo G3, F4, cavalo E4 e F3, né? É uma forma de explorar esse ataque. Mas a jogada feita por ele foi realmente o dama B8, que já estava pensado desde o início. B3, dama B7, e agora, se C4, B toma C4 en passant, né? Cavalo toma C3, bispo F6, bispo B2 e cavalo G6. A gente tem uma posição bem agradável aqui para as peças pretas, né? Com a possibilidade de ganho de um peão depois da captura do cavalo de D4. E se F4, que foi a jogada que foi feita de fato, tentando explorar essa diagonal, ele tem cavalo G4, se H3, cavalo F6, cavalo toma F6, bispo toma F6, sem grandes complicações. Cavalo F3 foi o jogado. E agora tem muitas possibilidades para a gente analisar nesse meio jogo. Primeiro, aqui poderia ter sido jogado cavalo F6, né, para as peças pretas. Se joga cavalo F6 aqui, as brancas têm muitas possibilidades. Tem cavalo C5, tem bispo B2 e tem também cavalo toma F6, beleza? Então vamos lá. Vamos começar analisando cavalo F6, não bispo F6, cavalo F6. E se cavalo C5, a gente tem D toma C5, torre toma E7, torre de A D8, a gente intensifica esse ataque, protege o bispo, né? Tem muita ideia interessante aqui. Cavalo E5, bispo F5 e as pretas atacam tudo, né? Atacam tanto o peão protegido pela dama lá em C2, como intensificam muito o ataque a esse peão central. Se bispo B2, cavalo toma D5, C4, B toma C3 en passant, cavalo toma C3, cavalo toma C3, torre toma E7, cavalo E4 ataca a dama, dama D4, né, preparando um mate maroto, cavalo F6 defende, torre toma D7, cavalo toma D7, é mate, né, para as peças brancas. Então não posso capturar, porque senão eu perderia a partida. E aqui, né, no mínimo eu fiquei com uma peça a menos, então não vale a pena. Se ele joga aqui, eu não vou tomar um passant, eu vou tirar o meu cavalo em F6. Cavalo F6, cavalo toma F6, bispo toma F6, bispo toma F6 e G toma F6. A posição das pretas fica pior, mas pelo menos não perde uma peça, né? Mas mesmo assim a gente fica inferior na posição. Tem que tomar cuidado. Cavalo toma F6, que é outra possibilidade, a gente toma em F6 e a nossa posição está ótima. A gente pode cravar a torre ali em C3 e já estamos atacando uma torre agora, ele não vai conseguir escapar de todas as ameaças ao mesmo tempo. Se C6 aqui, ele joga cavalo C5, né, atacando o nosso bispo. E se bispo F6, ele pode jogar como seguiu o jogo mesmo, foi bispo F6 a jogada que foi feita. Cavalo toma F6, cavalo toma F6, torre D1, cavalo E4, dama D4, cavalo C3, atacando muito aqui o campo de defesa das peças brancas. Torre D2, prende o bispo branco. Torre de F E8, e ele tenta salvar esse bispo, tirar esse bispo para alguma posição ativa em B2. E se cavalo dá cheque aqui, torre toma E2, torre toma E2 e dama toma em G7 mate. Então a gente não pode esquecer dessa ameaça preparada pelas brancas. O certo é torre E4, que foi jogado na partida de fato, dama D3, torre de A E8, B toma C3, torre ameaça dama, dama D4, B toma C3 protegido pela torre, e se a torre vem para D1,
a dama tá presa, né? A gente joga torre de 8 E4, né? E a dama não tem casas aí para escapar, ele perde a dama. E ele jogou torre D3. Torre toma D3, dama toma D3, dama B6 cheque. Se rei H1, dama F2, dama toma C3, torre E2, torre G1, torre toma C2 e o ataque das peças pretas ainda está muito superior aqui, com várias possibilidades de casas para o bispo e com as peças brancas bastante presas e nativas. Se dama D4, torre E2, dama toma B6, C toma B6, torre C1, bispo F5, cavalo E1 e torre em D2 ataca tudo novamente para as peças pretas, é um ataque muito superior. O que aconteceu de fato foi rei F1, pensando na ideia de trazer, né, a torre também, de fazer algo diferente nessa partida. As pretas responderam com torre A3, dama C4. Se bispo H3 aqui, fica sobrecarregado, né? Ele não pode tomar porque a gente captura dando cheque, pelo menos mais um peão a gente leva. Se cavalo E1, bispo G4, a gente ameaça um garfo ali de dama e rei. Cavalo F3, bispo toma F3, G toma, torre toma F3, né? Bem interessante para as peças pretas. Se cavalo D4, torre E4, torre E1, torre toma F4 cheque, rei G1, e o bispo retorna tranquilamente ali para a casa D1 para proteger o mate, né? O checkmate do corredor, poderia ser pensado pelas peças brancas. E agora se cavalo... Não, calma, não. Isso. Vamos lá. A gente não terminou ainda essa variante. Se bispo H3 e se ele joga G toma, é o óbvio, né? Torre toma F3 cheque. Se rei E1, dama F2 cheque, rei D1 mate em D2. E se rei G2, dama F2 cheque, rei H1, torre toma H3, preparando o mate ali, inevitável também para as peças pretas, né? Essa posição era uma posição muito interessante para as peças pretas aqui. Bispo G4, ele pode responder com cavalo G1, bispo F5. Novamente tem muitas ideias interessantes aqui. O bispo toma o peão, o avanço da torre, atacando primeiro a dama e peão ao mesmo tempo, pelo menos um peão a gente leva. Cavalo E1, provavelmente a pior opção de todas, que ele já toma o garfo imediatamente, né? E cavalo D4, a gente foi o que foi jogado de fato na partida. E o Dejan Bojkov jogou aqui, ó, torre em E4, né? E ele ainda tira a possibilidade de defesa. A torre é obrigada a ir para E1, torre toma F4 cheque, cavalo F3 G5, e agora, se torre E8, rei G7, dama toma C3 cheque, F6, dama E1, bispo F3, dama E7 cheque, rei H6, dama F8 cheque, rei H5, dama F7 cheque, rei G4, olha a andada desse rei, H3 cheque, rei G3, G toma F3 e dama F2 cheque mate para as peças pretas. O rei sai da casa dele de início para ir lá auxiliar no mate, para auxiliar a ganhar a partida. Excelente. Mas o que foi jogado de fato foi dama toma C3. F6, torre E3, bispo H5, pensando no avanço, pensando na possibilidade de defesa. Se G3, dama toma E3, dama toma E3, torre toma F3 e recupera. E o que foi jogado de fato foi H3. Dejan Bojkov respondeu com bispo F7, dama D2, H5, rei E1, G4, H toma G4, H toma G4,
cavalo H2, torre em D4, dama E2, F5. E agora, se cheque em E8, rei G7, C4, bispo toma E8, dama toma E8 e torre em E4, cheque e garfo aí, atacando dama e rei ao mesmo tempo. Uma variante top. O que foi jogado de fato na partida foi C4, respondido com dama em C5. Se cavalo F1, que foi o que foi jogado, dama A3 e torre em E8 cheque. Se o bispo toma em E8, a dama toma em E8 e pelo menos, né, as brancas conseguem um empate. Mas o que foi jogado foi rei G7, torre em E7 e agora a gente tem dama C1 ou dama 1. Se dama C1, rei F2, G3 cheque e pode continuar o jogo com cavalo toma G3, torre F4 cheque. Se dama protege, a gente ganha dama. Ou rei G1, torre D1. Se toma em F7, rei toma. Dama E6, rei G7. Dama E7, rei G6. Dama E8, rei G5. Dama G8, rei F4. Dama toma em G3, rei E4, novamente a andada do rei gigante. Dama F3 cheque, rei E5. Dama E2 cheque, rei D4 e ainda assim o rei vai ser útil aqui para acabar com todos os peões nessa ala da dama e trazer a vitória para as pretas. Mesmo assim, se fosse um pouco diferente aqui, poderia jogar dama E6, né, uma possibilidade. Ou se dama E6 direto, torre toma F1 checkmate, né? Então ele não tinha essa possibilidade aqui. Se rei toma G3, dama F4 cheque, rei H3, dama H4 mate também. Então, né, as pretas aqui estão com uma série de ataques muito interessantes. Dama 1 foi o que foi jogado na partida. Rei F2, torre F4 cheque. Rei G3 era uma possibilidade para uma sequência de torre toma F1, torre toma F7, rei toma F7. E começa o mesmo martírio do rei. Toma em cheque em E6, G7. Cheque em E7, G6. Cheque em E8, H7. Cheque em F7, dama G7 protege. Dama G5, rei G8. Dama em A8, dama em F8. Dama em G6, rei H8. Dama H5, rei G7. Dama G5, rei F7. Encontra o caminho de fuga aqui para não levar um empate nessa posição. E se rei G1, que foi o que foi jogado de fato, pensando em talvez aumentar o ataque, talvez tirar esse peão e tentar, né, um contra-jogo, dama D4 foi jogado, cheque. Dama E3, rei F6, dama toma D4, torre toma D4, torre toma C7, F4, torre D7, G3, torre toma D6, cheque, rei F5, torre toma 6, torre D1, preparando a chegada do bispo, né? Se torre E6, bispo toma E6, D toma E6, rei toma E6. O peão não vai a lugar nenhum. Se A5, né? Bispo H5, torre E6, bispo G4, A6, F3, toma F3, bispo H3 e o mate chega de todo jeito. Se D6, bispo H5 direto, mesma ameaça. O que aconteceu de fato na partida foi torre A7, bispo H5, torre em E7, se bispo G4, D6, F3, torre F7, rei E4, toma, toma, torre toma F3, rei toma F3, D7, G2, promove, torre toma cheque, rei H2,
torre H1, checkmate do mesmo jeito. Se ele jogasse com G toma F3, o mate viria mais rápido ainda. Bispo H3, D7, torre toma F1, checkmate. O que aconteceu de fato foi F3, G tomou F3, de fato, bispo toma F3, torre G7, G2, torre toma G2, bispo toma G2, rei toma G2, torre D3 e agora caça os peões. B4, rei E5, A5, rei D4, B5, rei toma C4 e começa o desmoronamento das peças brancas. B6, rei toma D5, A6, rei C6, B7, rei C7, rei F2, torre em A3 atacando todos os peões e é o fim do jogo para as peças brancas. Um exemplo longo de partida aí, mas mostrando bastante de como funciona o cálculo, né, de um grande mestre, como ele analisa todas essas possibilidades, claro, em uma partida pensada, mas como que existia muitos caminhos aí de vitória para as peças pretas, bastava o grande mestre encontrá-las, e ele as encontrou e venceu essa partida. Excelente exemplo aí de espanhola pra gente. Seguimos juntos. Tchau, tchau. Até mais.